Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, rumores de guerra na Venezuela, né? O negócio tá cada vez mais tenso. E hoje, o capítulo vai ser na fronteira da Venezuela com a Colômbia, com o Brasil. Uma atuação disfarçada dos Estados Unidos para tentar concluir seu golpe contra o Maduro. E eles estão usando o título de ajuda humanitária. É mais ou menos assim, galera. O golpe está pronto. Só falta a participação dos tontos. Primeiro, deixa eu destacar para vocês que nunca é bom deixar para lá, e sem você contextualizar, a ação conjunta com várias frentes que os Estados Unidos têm contra a Venezuela. Então ele tem aquela ideia de que eu já repeti várias vezes para vocês aqui, do bloqueio econômico, que é para sabotar a economia interna da Venezuela. Então ela tem acesso a negócios externos, e tem a necessidade disso, porque não é autossuficiente nas suas prioridades. Então ela precisa negociar com o mundo, e o mundo não pode negociar com a Venezuela. Logicamente que causa aquela crise de desabastecimento, que tanto é falado aí da Venezuela, e com isso gera uma crise social. A ideia da crise social é para tirar o apoio popular que o Maduro tem. Menos uma das pernas do Maduro. Do outro lado, você vê que o Trump está insistindo no discurso de ameaçar os militares da Venezuela. Ele está coagindo a alta cúpula militar da Venezuela a retirar o apoio do Maduro sob pena até de morte, em alguns casos. Ele ameaça explicitamente. É meio que um ultimato que o Trump dá, via suas declarações de Twitter, de que a galera lá que comanda as forças militares bolivarianas deve abandonar o Maduro, e proceder com o golpe. E aí eles serão devidamente recompensados. Cara, isso aí é intervenção clara dos Estados Unidos na soberania da Venezuela. Mas essa parte aí eu já falei tantas vezes que parece que eu estou me repetindo. Mas é que é tudo uma ação conjunta, galera. Então vale a pena você prestar atenção em cada etapa para você formar o desenho todo da ação militar. E tudo tem o mesmo objetivo no final, um objetivo só, que é substituir o ditador Maduro, que é um ditador desfavorável, um governante adversário dos interesses estrangeiros dos Estados Unidos, especificamente, e colocar no lugar deles um aliado qualquer, que seja um novo ditador, sendo ele general ou não, que seja através de uma nova eleição democrática devidamente manipulada, ou então um autodeclarado presidente, como é o caso do Guaidó. Perceba que o Guaidó, assim que se autodeclarou presidente, teve apoio imediato dos Estados Unidos e na sequência das suas colônias, que são comandadas pelo interesse do Trump. O Guaidó ele é o quê, galera? Me fala, o Guaidó que líder republicano e democrático é o Guaidó para se autodeclarar presidente? Aonde já se viu um deputado simplesmente falar que é presidente de um dia para o outro porque sim? Seria o mesmo que durante o processo que estava lá na crise com a Dilma no governo, o Cunha fosse lá e falasse assim, não dá para fazer impeachment? Não, então eu me declaro presidente. E aí outros países simplesmente apoiassem o Cunha. Seria que o mesmo, a situação de hoje, se diante de um monte de denúncias e escândalos envolvendo o Bolsonaro e aparecesse mais alguma coisa muito grave, de repente o Rodrigo Maia fala assim, então a partir de hoje eu sou presidente. E pronto, tá certo, é isso mesmo. Qualquer deputado ou senador dos Estados Unidos pode se autodeclarar presidente e vai ser respeitado como tal. Não é assim, galera, não é bagunça desse jeito. Tá certo que o Maduro mexeu na Constituição para ser favorecido, na extensão lá dos seus poderes, na permanência do cargo, mas mesmo assim o outro também está dando um golpe na sua própria Constituição para assumir o poder, ou seja, é um golpista tentando tirar outro golpista. Não tem nada de democracia na Venezuela nesse momento. Se tivesse algo democrático na Venezuela hoje, seria a convocação de novas eleições, mas desde que acabassem os embargos econômicos, você suspende toda a ação de bloquear a economia da Venezuela, para não influenciar a questão da votação. Para você reabastecer o mercado, a galera voltar à sua vida normal, e aí, com consciência, escolher o melhor presidente para eles. Com o processo aí de sabotagem econômica, claramente a ideia é influenciar a opinião pública contra o atual governo,
né, para ser negativa a imagem do governo perante o povo, né, como se o governo fosse culpado, né, do bloqueio econômico e pronto. Então vamos colocar outro qualquer que seja contra ele. Aí é influência, galera. Não é um processo democrático legítimo. E o Guaidó, até agora, ele não se colocou como esse líder legítimo, né, que leva a população junto com ele. Não. Tem resistência muito grande, tanto do povo venezuelano, como dos próprios militares venezuelanos. Eles não sentem segurança no Guaidó, porque o Guaidó ele passa, primeiramente, uma imagem de golpista, como eu apontei para vocês. Ele passa uma imagem também de desconfiança pela sua aliança com os interesses dos Estados Unidos. Ele se encaixa muito daquele personagem do traidor infiltrado, para sabotar o governo, entregar os recursos naturais da Venezuela para o estrangeiro. Então, quer dizer, ele se mostra um líder muito fraco. E o povo não leva essa ideia de seguir líder fraco assim de nada. Então, o que o Guaidó está fazendo é tentando de todas as formas atrair a atenção popular. Aí que entra essa jogada para concluir a derrubada do Maduro da tal ajuda humanitária. Os Estados Unidos, bonzinhos, estão mandando ajuda humanitária para a Venezuela. Primeiro, todo o desabastecimento da Venezuela é culpa dos Estados Unidos, do bloqueio econômico imposto por eles. Se a Venezuela não pode comprar nada para colocar disponível no mercado para o seu povo, é culpa desse embargo econômico. Então a culpa da miséria da Venezuela é dos Estados Unidos. E agora, de repente, bonzinhos que são, vão levar comida e remédio para o povo. Cara, a Venezuela ela fica a cerca de 3.000 quilômetros dos Estados Unidos. Olha só. E mesmo assim, os Estados Unidos, na sua bondade, vai enviar toneladas de alimentos e remédios para a Venezuela, para ajudar o povo desesperado. Por que eles não enviam esse medicamento, essa alimentação para o Haiti, que está a pouco mais de 1.000 quilômetros de lá, dos Estados Unidos? Aí eles não fazem, não tem interesse nenhum no Haiti. Por que eles não fazem um grande esforço humanitário para ajudar os países da África, com todas as suas dificuldades e necessidades lá? Não. Isso eles não fazem. Agora fazer para a Venezuela, com todo aquele showzinho, cara, isso é mídia, isso é marketing. A ideia é atrair a atenção da opinião pública para garantir apoio nas suas ações suspeitas. Para a galera não reclamar, para a galera não desconfiar que tem algo errado. Tem um interesse a mais por trás disso daí. Mas fica claro para qualquer um que observa de maneira pelo menos imparcial. Essa atuação, essa insistência, essas manobras, as ameaças, as declarações. Cara, não é legítimo isso daí. É uma intervenção clara dos Estados Unidos, que não quer recorrer a uma medida de invasão por intervenção militar e fica tentando manobrar, controlar um golpe interno na Venezuela desde que ele saia favorecido. Desde que o cara que assume o poder seja aliado a ele. Por isso é o Guaidó que está no comando, fazendo essa ligação direta com o Trump. É o homem do Trump, o Guaidó. Como eu disse, um agente sabotador infiltrado. Outra coisa que é curioso você notar por aqui é que essa questão de forçar essa ajuda humanitária na fronteira, criar todo aquele clima tenso, aquela polêmica, o próprio Guaidó convocando a população venezuelana para atravessar a fronteira, para buscar essa ajuda, e o próprio Maduro também tem lá os seus receios, a sua observação sobre o fato que fechou a fronteira para impedir essa ajuda. Tem outras coisas para você observar aí. Essa ajuda humanitária que eu já citei para você e comprovei que era muito suspeita, no mínimo isso, ela tem uma ideia de que é o seguinte, vai criar o conflito. A ideia é provocar o conflito. Você mobiliza o povo miserável, em estado de desgraça, desesperado, e convoca esse povo, incita esse povo a ir para a fronteira, sabendo que os militares das Forças Armadas Bolivarianas estão lá para impedir esse acesso. Então qual que é a ideia? Que isso cause um conflito local. Já tentando incentivar um processo de que isso evolua para uma guerra civil. E aí fica a cargo dos militares. Já estão devidamente ameaçados e coagidos, entrarem em conflito com a sua própria população ou recorrerem ao golpe finalmente. Isso é chantagem pura. É manobrando uma situação que pode se tornar grave, onde você usa o povo como massa de manobra, como alvo, para tentar forçar a queda do Maduro. Então os militares ficam numa situação de o seguinte, o povo vem para cima deles desesperado e com fome. Eles têm ordens de manter o regime controlado e seguir a ideia de não deixar essa ajuda humanitária devidamente condicionada, porque essa é a posição da ajuda humanitária. Tem condições para que ela seja acessada. Você vem com aquela ideia de que, a gente vai dar comida e remédio para vocês, mas é o Guaidó que está te dando.
A garantia é que vocês continuem apoiando o Guaidó. Mobilização nacional em cima desse presidente fraco aqui, ó, desse infiltrado que vocês não querem. Só vai ter mais comida e mais remédio se vocês derrubarem o Maduro e colocarem esse cara no poder. Essa é a condicional. Sem contar que não é, tipo assim, uma coisa conspiratória demais você acreditar que junto dessa ajuda humanitária, né, por exemplo, os Estados Unidos não estejam fornecendo armas, né, no meio daquelas caixas. Os Estados Unidos já fez isso antes. Não é teoria conspiratória. Seja fornecendo também material de propaganda contra o regime do Maduro. A própria ação de marketing de distribuir alimento e remédio já é propaganda negativa contra o regime do Maduro. E ao mesmo tempo uma propaganda positiva a favor, né, da queda do Maduro, do Guaidó, da oposição. Sem contar também que podem, junto com os observadores, né, da ajuda humanitária, para ver se o Maduro não vai roubar a comida e o remédio, né, você infiltrar agentes especializados em sabotar outras nações, governos. O que a CIA faz muito bem e já faz com experiência há anos pelos Estados Unidos. Ou você não reconhece essas ações também? É porque é o seguinte, você coloca alguém lá para ligar, né, o povo, né, que tem que derrubar o Maduro. Mas não é bem assim. Não, vamos fortalecer umas lideranças locais. Já que o Guaidó, né, nem fode nem sai de cima, é fraco, então vamos fortalecer pequenas lideranças locais, incitar uma rebelião, uma revolta popular, para forçar, né, uma união nacional contra o Maduro, e aí ele não sustenta mais. Nem os militares vão querer ir lá. Porque é o seguinte, a ideia é essa mesmo. Forçar um conflito entre militares e o povo venezuelano, para os militares chegarem à conclusão que, vamos ficar nesse conflito aqui, né, a gente vai perder a nossa moral, vai perder o nosso sentido de patriotas, né, atacando a nossa própria população, ou a gente finalmente dá um golpe no Maduro, né, com as garantias que a gente já tem, tanto do governo de anistia contra as suas ações, como de algumas garantias do governo norte-americano, de que vai apoiar e vai dar recursos para manter essa cúpula militar, né, e ainda se passar por herói. Bom, aí você vê que a opção ela é muito vantajosa em derrubar o Maduro nesse ponto. Então perceba que essa questão da ajuda humanitária não é um simples ato caridoso, cara. Tem um monte de situações por trás ali. Não dá para confiar em uma ação, né, humanitária, uma ação legítima dos Estados Unidos, porque eles nunca fizeram isso por ninguém. Tiveram e têm a oportunidade de fazer isso por várias nações do mundo. Tem várias nações passando por problemas com ditadores, problemas democráticos, problemas de caos social, né, de necessidade de ajuda humanitária, e os Estados Unidos não intervêm. Agora, na Venezuela, de repente, nossa, tem que fazer uma mobilização mundial em torno disso. Cara, só essa atitude já é muito suspeita. Fica, na verdade, na sua cara a ação de tentar golpear o Maduro. É só isso, cara. E aí, para completar a ação, né, os Estados Unidos não querendo colocar sua cara na cena, para não pegar mal com China e Rússia, por exemplo, que também estão ajudando, né, de maneira a fornecer alimento e remédio, né, nessas condições de ajuda humanitária à Venezuela, né, os Estados Unidos não vai colocar sua cara direto, os alimentos estão aqui, mas pede para os colombianos entregar lá na fronteira, para eu não me envolver. Põe as tropas colombianas lá. Pede para os brasileiros, né, que eu já falei com o Trump, com o cara lá que me ofereceu até o território nacional brasileiro para construir uma base, me deram a base de Alcântara. Esses caras são bonzinhos comigo. Vou até promover um general deles lá, né, a ficar numa mesa aqui do escritório jogado no canto, no comando das forças do Sul. Já promoveram o general brasileiro para comandar as forças militares do Sul, como se ele fosse ter algum tipo de autonomia. Pede para esses brasileiros colocarem suas tropas lá para dar segurança no fornecimento dessa ajuda, né, para controlar a ação. Cara, a ideia é clara. Tá bem na cara de todo mundo. Se tiver um conflito e as tropas venezuelanas atirarem, por exemplo, contra a população, talvez justificasse numa ação humanitária, né, uma intervenção tanto do exército colombiano, com o devido apoio de tropas americanas que estão em solo colombiano, né, para conter as tropas bolivarianas, e no Brasil a mesma situação. Tropas brasileiras, né, naquela questão da comoção popular, diante de uma barbárie, de um conflito civil, intervirem. Né, vamos preservar a ordem, a vida e tal, e partir para cima do exército venezuelano. Cara, o exército venezuelano, né, as forças armadas bolivarianas, elas têm muitos recursos. Elas têm apoio da China e da Rússia. Eu não vou dizer que superam as forças armadas brasileiras, mas num conflito localizado ali, né, ou que se estenda ali pela fronteira, a Venezuela pode dar trabalho sim.
Talvez ela não consiga sustentar uma guerra de Colômbia, Brasil, Peru, todo mundo bancado pelos Estados Unidos. Né? Mas ela vai dar trabalho e a população vai ser sacrificada nesse processo. Você vai estar colocando em risco, né, comandos brasileiros por uma guerra dos Estados Unidos. A treta é deles, o interesse é deles, a gente não vai ganhar nada com isso. Uma guerra, se envolver nesse momento com uma guerra com o estrangeiro, por que não o Brasil ajudar humanitariamente a Venezuela? Por que o Brasil não começa a negociar com a Venezuela? Não precisa entregar nada de graça não, começa a negociar com eles. Pega o petróleo mais barato, que a gente paga muito caro aqui no Brasil, é devidamente refinado, e entrega comida para eles que a gente tem sobrando aqui. Por que não? Ah, porque os Estados Unidos não querem. Entendeu a jogada, galera? Aí agora fica um monte de bolsominion que eu gostaria muito que entrasse na linha de frente do exército brasileiro e fosse fazer sinal de arminha para combater as tropas bolivarianas. Devidamente bem equipadas, bem treinadas e dispostas a defender sua nação. E aí? Aqui é o Cidadão X. Pensa um pouquinho nisso aí. Tira a ideologia, né, elitista da sua cabeça. Deixa de ser tão parcial na sua visão. E pensa no que eu falei. Se não entendeu, volta o vídeo e vê de novo. Beleza.